Existe um episódio na Palavra de Deus, em 1 Samuel capítulo 17, que nós bem conhecemos, onde fala sobre Davi e Golias. E ali existe uma palavra que permeia todo aquele cenário chamado crise. Na crise são revelados aqueles que confiam em Deus, aqueles que fazem menção do Senhor e não menção de algum homem. É sobre isso que nós vamos falar. Crise, oportunidade de nós vermos a ação de Deus sobre a nossa vida. Fique comigo que até o final desse vídeo essa palavra vai falar com você. E se ela assim o fizer, não deixe de compartilhar com alguém, de deixar o seu comentário e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Em 1 Samuel capítulo 17, em especial no versículo 22, a palavra de Deus diz assim: Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Eu acho interessante nessa passagem a postura que Davi teve durante uma crise. Era uma crise que já havia mais de 40 dias que estava instalada em Israel por conta de uma desobediência de uma pessoa, e essa pessoa era Saul, o rei à época, naquele tempo, lá em Israel. Hoje, nós podemos observar que muitas crises também sobrevêm em nossas vidas, mas na maioria das vezes, essa crise não carrega uma armadura como Golias carregava, não carrega uma espada como Golias tinha, não tem 3 metros de altura, mas às vezes a gente não consegue nem medir o tamanho dessas crises que sobrevêm sobre a nossa vida. Mas eu acho interessante que a partir desse episódio na Palavra de Deus, nós vemos que as crises são o principal meio de Deus agir em nossa vida. É através delas que são reveladas as misericórdias de Deus. É através das crises que nós somos forjados para um propósito maior da parte de Deus. Nós bem sabemos que Davi aqui nesse momento era apenas um jovenzinho e nesse tempo era um simples pastor de ovelhas. Ele não era soldado e muito menos forjado para guerrear. Mas ali Deus já estava o preparando para um cenário ainda muito maior. Um cenário que ele se assentaria sobre o trono de Israel, porque era isso que Deus havia reservado para a vida de Davi. Porém, o principal causador daquela crise naquele tempo, que havia sido Saul, nele mesmo não tinha coragem de enfrentar essa crise. Mas como nós acabamos de ler no versículo 22, nós vemos que a palavra do Senhor diz que Davi com pressa deixou tudo que ele havia trazido a mando de seu pai para os seus irmãos e correu à batalha. Ou seja, Davi tinha uma consciência convicta no seu coração de saber que Deus havia derramado sobre a cabeça dele um óleo. Talvez seja justamente por isso que a palavra de Deus nos traz a imagem de Davi como um homem segundo um coração de Deus. Porque apesar das dificuldades, apesar dos pecados que Davi teve ao longo da sua vida, ele olhava para Deus. E foi justamente essa perspectiva que fez com que Davi, nesse momento de crise que todos estavam correndo, na verdade, o que se falava naquele momento em Israel por todas as pessoas era acerca do gigante Golias. Nós não temos um homem que tem força o suficiente para batalhar contra Golias, mas Davi se ergue com o coração dizendo: não, nós temos ao nosso lado o Senhor dos exércitos e é em nome dele que eu irei. Quer dizer, nós aprendemos nessa postura de Davi que o que nós devemos fazer quando as crises surgem nas nossas vidas é olhar e focar em Deus, porque quando nossos olhos olham para Deus, quando os nossos olhos estão no Senhor, com certeza nós obteremos a vitória, assim como Davi teve. Enquanto todas as pessoas estavam olhando simplesmente para a crise, Davi se recusava a olhar para a crise e olhava para Deus. Talvez você nesse determinado momento da sua vida é isso ou essa postura que você tem que ter na sua vida, olhar para Deus. E olhar para Deus significa se aproximar dele, desenvolver um relacionamento mais íntimo com ele, entendendo que ele tem um projeto para fazer em você, assim como ele tinha para fazer na vida de Davi. Uma segunda postura que nós aprendemos na vida de Davi é que ele aprendeu a esperar. Como eu bem citei, Davi era pastor de ovelha e pastores de ovelhas apacentavam longe do centro da sua casa. Quer dizer, as pessoas não viam o que os pastores de ovelha estavam fazendo e por muito tempo, por muitos anos, Davi estava esquecido por muitos. Mas eu acho maravilhoso que apesar de muitas vezes sermos esquecidos por pessoas, ou talvez até esquecidos por pessoas influentes que prometeram nos ajudar em um determinado assunto da nossa vida, jamais os olhos do Senhor não se apartam das nossas vidas. No momento certo, Ele tem o tempo para fazer se cumprir nas nossas vidas. É isso que Davi nos ensina. Apesar dele estar ali num campo, fazendo o que ninguém queria fazer, porque pastor
naquele momento, ele não era valorizado. O pastor de ovelha, ele fedia, a ovelha fede, a sua lã é grossa, e Davi tinha justamente essa função. Mas no momento certo, porque Davi aprendeu a esperar, ele alcançou a promessa de Deus. E nós vemos em determinados momentos da vida de Davi, ele fugindo, a fuga da perseguição de Saul, em momentos em cavernas, em momentos até indo para a terra dos filisteus, quando ele vai morar e habitar ali na terra em Ziclag. Mas Davi aprendeu a esperar e confiar no Senhor, porque os olhos de Davi não estavam no momento presente, os olhos de Davi não estavam nas frustrações que talvez ele tinha passado, porque Davi, em certas ocasiões, poderia ter pensado: poxa vida, eu ajudei Saul, eu fiz com que Saul fosse liberto daquele espírito por várias vezes, daquele espírito que trazia tormento, e mesmo assim a recompensa de Saul é me perseguir, a recompensa de Saul é querer a minha morte. Mas mesmo assim, Davi teve uma confiança em Deus tamanha que ele pôde esperar, porque ele aprendeu a esperar. Talvez o seu maior problema é aprender a esperar, saber que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Quando você entender que o tempo de Deus não é no seu tempo, a bênção, a promessa de Deus não vai ser somente algo futuro, mas vai ser uma materialização no presente na sua vida. Que Deus te conceda graça e força para que você possa ter constância na sua vida e ache um ponto certo para confiar em Deus, sabendo que as crises são passageiras, mas o Deus a quem você serve, Ele é eterno. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus guarde você, em nome do Senhor Jesus.